Voltei. Será que agora vai? Minha imagem tá melhor agora, gente? Vamos ver, vamos ver. Foi? Aê! Aê! Aí sim, pô! Caramba! Aê, coisa linda, hein? Eu falo, Voltemos. ó, tem até uma luzinha vindo direto do céu, assim, na cabeça do Ah Léo. lá. Só pra alumiar nosso dia. Não, gente, essas coisas A acontecem. Foquinha, ó Tá chovendo. caneca, todo mundo aí. É, galera, Que master. da hora, Jesus velho. acende a luz. Tá acesa, tá acesa. Só apagar e ferrou, pô. Aí vocês só vão ver as sombras. É verdade. Não, mas isso também pode ser também. Gente, tá chovendo, sinal de internet é uma coisa de louco, né? Na pandemia tá todo mundo usando internet. Então Tem isso relaxa, tá tudo também. certo. Né? Semana passada eu fiz uma live 7 horas da noite, foi um negócio foi complicado. Enfim. Mas enfim, vamos retomar aqui as nossas prosas, né? A gente entendeu essa correlação do ser humano, né? E não tem como a gente falar, né, dessas crises ambientais e desatrelar a existência do ser humano com isso tudo. Sim. Então a gente conseguiu entender um pouco como que é, né, pelo menos dentro da nossa concepção, como que é essa loucura toda. E agora, né, segunda parte desse módulo, a gente vai falar então dessa loucura que nós estamos vivendo atualmente, né? Você tem aí o Brasil literalmente pegando fogo, mas não é só o Brasil, você tem incêndio na Austrália, você tem incêndio Califórnia. na África, na Califórnia, né, nos Estados Unidos, Uhum. tá pegando fogo para tudo quanto é canto. É, você tem emissão de poluentes constantemente acontecendo aí pelas indústrias que ocupam grande parte do planeta. Nós temos aí o aumento do nível dos oceanos, derretimento de calotas polares, né? E aí vem aquela coisa, gente, estava um calor essa semana, nossa, né? Cuiabá atingindo 47 graus, São Paulo com 40 graus, assim, sensação térmica de 43 no centro. Por que É normal, será, pô. né? Na primavera, tá suave. No meio da primavera, tá tranquilo. Para pensar, gente, por que será que tudo isso está acontecendo? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Manda bala, Léo. Senta a pua. Caramba, aí é aeronáutica pura, né? Opa! Ah, pior que assim, né, Lix? Voltando pra história de novo, né? E como eu já falei lá no começo, só de a gente nascer, a gente já tá fazendo um impacto ambiental, porque dentro do sistema que a gente vive hoje, que é um sistema, praticamente é um sistema de consumo, né? É, a produção ela não para, né? Sim. Então isso veio à tona com a segunda revolução industrial e Uhum. consequentemente mais tarde com o domínio da energia elétrica, né? Sim. O domínio da energia elétrica e os motores, né, transformados do vapor para elétrico, fez da nossa vida uma mão na roda, né? Você quase não se esforça para conseguir os mesmos ou mais produtos ou matérias-prima que você precisava Uhum. trabalhar pesadamente para consegui-las, né? Sim. Maquinários, o domínio dos combustíveis fósseis também, isso fez uma diferença enorme. Só que isso teve um preço, né? Sim. E o preço está se cobrando agora. E basicamente é isso, né? Porque a química ela é implacável, cara. Eu falo que a biologia, todo mundo fala que a biologia, muita gente fala que a biologia ela é a mãe de todas, de tudo e não sei o que e tal. Mas muito antes de você falar de biologia, você tem que entender um pouco de química e física e geografia. Porque a gente, eu falei dentro da minha fala do outro vídeo, eu falei sobre a nossa relação com os seres não vivos, né? Se é que eu posso chamar eles de seres.
mas vamos falar das questões abióticas aqui, né? Eu preciso respirar, eu preciso tomar água, eu preciso, enfim, me sentir bem, manter minha temperatura corpórea, eu preciso um monte de coisa, né? E é água doce, não pode ser água salgada, que eu preciso beber, né? Precisa chover, então, para isso, o rio precisa estar bom, e assim vai. Então, quando a gente passa do período pré-revolução industrial, eu não sei o nome, mas você pode me ajudar, talvez, né, chegando nessa idade mais contemporânea possível que nós estamos atualmente, tudo que a gente faz, ele acelera o que iria acontecer naturalmente muito, muito. Sim, sim. Então, é como se a gente estivesse numa estrada, numa autobahn, a 200 por hora, e no final tem uma parede, e uma hora a gente vai chegar na parede e o carro vai patifalar lá na frente. Sim. Então, assim, só que quem está controlando o carro somos nós. Então, a gente tem possibilidade de dirigir esse carro de uma maneira mais eficiente. Né? Não precisa ser a 200 por hora, né? Pode não precisa ser a 200 por hora. Porque, assim, é inevitável, biologicamente falando, talvez, né? Talvez, porque, como eu falei no outro vídeo, nós somos o ser vivo mais capaz de criar, né? Mas é praticamente inevitável, dentro da história biológica, que a gente não vá entrar em extinção. Sim. Né? A gente tem muitos filmes de ficção científica que a gente sai do planeta, porque ferrou com tudo. E, enfim, e eu li até, ó que legal, né? Eu li uma frase essa semana no Twitter que eu achei sensacional, né? Que era, você já parou para pensar que os seres humanos nada mais são do que marcianos que extinguiram o planeta e agora vieram pegar os recursos daqui? Eu fiquei tipo, nossa, mano, tá ligado? É de se pensar, né? Pois é, né? E aí, cara, a gente tem o controle do carro, né? Então, assim, a gente já sabe o nosso destino, mas o quanto que eu quero percorrer nessa estrada? Eu acho que esse é o detalhe, né? E a gente tem capacidade de manobrar esse carro da melhor forma possível. Mas a gente parece que não quer. Porque com o avanço da tecnologia, a gente tem N possibilidades atualmente de viver de uma forma diferenciada da de hoje. Né? A diferença é que os interesses não batem. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais pesados assim da nossa conversa, talvez. Porque isso que era muito interessante. Tem uma frase, eu vou parafrasear Edson Hiroshi CO, que é um agrônomo que eu admiro muito. E ele falava assim, que o ser humano, ele não saiu da idade da pedra porque acabou a pedra. Ele saiu da idade da pedra porque ele viu que o bronze era melhor. Sim. Ele não sai da idade do bronze porque o bronze acabou. Ele sai da idade do bronze porque ele achou uma coisa melhor. E ele fala que ele acredita que isso vai acontecer conosco na idade do combustível fóssil. Não porque acabou as jazidas de petróleo, mas porque elas vão estar tão profundas e vai ser tão caro de retirá-las que a gente vai precisar de alguma coisa melhor. Então, eu acho essa frase sensacional, essa análise dele. E eu concordo. A gente não precisa terminar de explorar tudo que tem para passar para algo melhor. Sendo que a gente tem possibilidade. Questão, a galera assim, pô, a gente tem alternativas de energia limpa. Você tem energia eólica, você tem energia solar, né? Mas a questão financeira aí tá gritando muito mais, né, o interesse. Você acha mesmo que essa galera que ganha dinheiro com a exploração de combustível fóssil vai permitir, dentro do mercado, que se invista em energia limpa? Exato, esse é o ponto. Entendeu? Mas dizer, aí, pro benefício de poucos, o resto da humanidade que se lasque, saca? Exato. E é o que eu falei, o pessoal quer pisar mais no acelerador, continuando com a nossa analogia. Sim. E você tem um mapa na sua mão que fala, o melhor caminho é esse aqui, mas tu quer continuar na estrada a 200 por hora. Saca? Então, não dá pra falar que a gente não tem responsabilidade sobre as coisas. É impossível. Não, a gente é o único responsável. É impossível. Então, é uma coisa muito surreal, eu até diria. Porque, como eu falei,
a gente tem possibilidade de crescer diferente, né? Sim. E hoje em dia, igual você falou, cara, eu não vou colocar nem a energia eólica aqui mais como energia renovável, porque já tem alguns estudos bem complicados sobre as fazendas de energia eólica, no como elas influenciam o modo de vida das pessoas em volta. Uhum. Tem alguns estudos saindo, mas energia solar, energia de biomassa, energia de marés, Sim. né, num país que tem uma costa como a nossa, Bem elas são pequenininha, possíveis, né? né? Elas são possíveis, né? E mesmo que a gente não, mesmo que a gente mude nossa estratégia de energia, mas nossas hidrelétricas vão continuar aí, não é verdade? Então, a nossa produção é uma das maiores produções do mundo, tanto que a gente vende e empresta para os outros ainda, né? Ah, já Itaipu vi tá aí esse pra Itaipu. falar. A Exato. Itaipu tá pra falar isso pra gente, né? Então, não dá pra falar que a gente não, também é um bando de batata no mundo e que não tem nada de bom como país tecnologicamente. Somos bem atrasados perante muitos, com certeza. Mas também vamos com calma, né? Que tem bastante coisa aí A que. gente não tá ainda com É, picareta quebrando pedra, gente. A gente já deu uma caminhadinha. exatamente. A gente já saiu da Tamo, idade da pedra e entrou aí na era do bronze. Vamos colocar já assim. estamos. Exato. Então, assim, é bem por aí. Mas que nem. O quanto a gente consegue hoje, né? Pensar nessa parte, né? No sentido de o que a gente consegue consumir, mas ao mesmo tempo com o menor impacto possível, porque a gente sempre vai impactar. Sim, Tem que ter isso em mente. A gente sempre vai impactar, né? Então a sim. gente precisa mitigar os impactos, diminuí-los, porque nós vamos sempre impactar. Não tem como. Eu não vou tão longe não. Vamos falar do nosso querido Tietê, que você gosta tanto, Opa, bora lá. né? Pô, me ajuda nessa parte. Mas até onde eu me recordo, a gente tinha um rio limpo que Sim, era utilizado por esporte, lazer e até meio de transporte, sim, né? E em meados dos anos 30 a gente teve febre tifoide no João Avelange. É isso? sim, Não tô, sim. é isso, Por né? aí. Que aí 30, 40, por aí. 30, 40. E aí veio a proibição da utilização do rio como meio de lazer e transporte Na década de 50. na década de 50. Então, olha que coisa. A gente tem a gente tem poxa, me fugiu a palavra. Um recurso. A gente tem um recurso natural à disposição da cidade. O maior do E a gente estado. decidiu. Exato. O maior recurso natural hídrico do estado. E a gente decidiu usar ele de esgoto. Porra, que inteligência, não é verdade? Né? Super inteligente, eu diria. Sim. Por que não? Né? Então, olha que coisa maluca. E a gente nem repara que no nosso dia a dia a gente contribui para isso cada vez mais, O tempo todo. o tempo todo. E a gente também não repara que a mesma empresa que é responsável por coletar o esgoto que eu contribuo para o Rio Tietê, que é um esgoto a céu aberto, é a que oferece água limpa para mim e que é a que chega no meu vaso para eu cagar. Olha que doideira! Entra água potável para eu cagar, Alex! É bem isso. Não pode ser uma água de reuso? Então, puta trabalho da Sabesp pra deixar uma das melhores águas do mundo pra eu cagar. Não tem como pensar, velho. Não tem como, não sei. A galera do chat já pensou nisso? Fala pra mim, por E favor. aí você faz as contas, cara, porque você paga de esgoto o mesmo valor que você paga de água. Uhum. Tá? Se você for lá pegar a sua continha de água que vem todo mês, você olha que metade do valor, né? E não tô colocando os impostos, tá? Nem os atrasados, enfim, só o pagamento do serviço. O mesmo valor que você paga na água é o mesmo valor que você paga no esgoto. E é exatamente isso que ela tá falando. Eu tô pagando para jogar água limpa no ralo. Na loucura. Uma água que eu não posso consumir para nada, para beber, para lavar roupa, Não. e nada. Se você É tem literalmente aquela isso. caixa acoplada
quando você dá descarga, se você quiser pôr a mão lá dentro e beber aquela água, você pode. Sim, sim, Sabe? É um negócio meio louco isso. exato. E aí depois a gente vai pensar em crise hídrica. E a gente não consegue fazer o simples. Tá E esse chovendo pra caramba. simples, então, e esse simples, na minha cabeça, a gente não teria nenhum problema com, sei lá, com a Shell, tá ligado? Pra mudar o sistema de energia. Uhum. Era só mudar uma questão de infraestrutura. E por que a gente não tem isso? Eu falo Né? que primeiro Por quê? é a questão da educação, né? Porque a sociedade ela não foi educada para entender a importância disso, né? E é exatamente isso que a Raquel tá falando. A água é produto. Pois é, mano. Se é produto, é rentável. Rentável para alguém, que pra gente não, Uhum. né? A gente paga por uma coisa que deveria ser gratuita. Então, mas você sabe o que é você não paga interessante? pela água, você paga pelo tratamento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se a gente não poluísse, a gente não precisava tratar. Esse é o ponto. Não, eu acho que tratar sempre precisaria. Porque, olha aqui, a gente não vai deixar de sujar a água. A gente vai precisar de um lugar para escoar essa água. Não tem como você eliminar o problema. Então, a Sabesp não deixaria de existir. Água Sabe? commodities, boa, caneca. Mas ela precisa. Pois é. Mas ela. Pior que esse é o problema. Esse é o problema. O problema não é quando a água entra na sua residência, é quando ela entra na indústria. Uhum. Esse é o problema. Porque pra gente falta água. Mas pra fazer o chocolate não vai faltar. Entendeu? A Cantareira vai chegar no volume morto e você vai ter racionamento de água. A Pirelli não vai. Você entende? Então, esse é o pepino. Não é nem a questão do produto, porque pra gente não é produto. Eu moro do lado de uma das maiores produtoras de papel do país. Porra, é isso. Então, olha o que a Raquel falou, nós compramos água em garrafa, tio. Porque é mais leve. Essa água ela tem pH negativo, ela é alcalina, vai melhorar meu sangue. Desculpa, gente, eu não consegui não falar isso. Mas, porra, é água, tá ligado? Tipo, é água, mano. Tem gente que não tem água. Você tá preocupado com o pH da água, velho. Sério? É sério que essa é a sua preocupação? Então, esse é o detalhe, assim. Eu acho que a gente não tem como deixar de colocar o que a gente vai impactar, sabe? Na conta. Mas a nossa conta, ela tinha que chegar... a gente tinha que subtrair muita coisa, né? E o maior desafio é esse, que é o que eu falei na minha história. Quando eu quis ser sustentável, eu fui cobrado para isso. E eu não consegui comprar o modo de vida que eu acho ideal, Galix. Sim. Até isso eles querem me vender, mano. Uhum. Né? Então, o nosso maior desafio é o como a gente vai fazer isso. Porque eu hoje posso levantar a bandeira aqui de ecochato, mas é minha culpa também. Eu consumo o tempo inteiro. Eu uso energia elétrica, eu uso água, eu tenho que tomar banho, eu cago na mesma água potável que eu acabei de criticar. Infelizmente eu não posso modificar o prédio que eu moro. Eu adoraria colocar uma calha lá fora, mas aí o síndico vai encher meu saco que mudou a estética do prédio. Não pode, vai contra o regulamento. Pra eu encher a caceta da água do meu vaso. Eu não posso. Porque você vive dentro de um sistema que não comporta. Exatamente. Sim. E aí vem o detalhe, né? Enquanto a gente... e aí que tá. O meu medo que eu falei lá, que né, eu falei, você tem esperança ainda? Eu só acho que a gente vai dar valor a isso quando a gente tiver 100 metros da parede na estrada. Porque vão ver o obstáculo e vão ver que vai bater, velho. Porque enquanto tá só o horizonte, ninguém tá nem aí. Mas olha, analisando tudo de modo muito frio, eu acho que a gente já tá a 100 metros da parede. Possível. Bem possível. Sabe? Porque, ó, hoje a gente começa a perceber
primeiro, a cobertura vegetal que a gente tinha no país. A gente tem 7% de Mata Atlântica só, velho. 7%. Mata Atlântica é essencial para produzir água. Nós temos o maior aquífero, um dos maiores aquíferos do mundo. Se não for o maior, né? Que é o Guarani. Mas para abastecer esse aquífero Guarani, a gente precisa de vegetação. Exatamente. Então, assim, a galera vai começar a consumir essa água toda. Essa água está sendo visada pelo mundo inteiro, né? Eu também, Cacá. Menos de 50. Então, assim, está sendo visada pelo mundo todo, né? E a gente não está produzindo mais água. Porque a gente esgotou, né, os recursos vegetais que cobriam o solo do país. Uhum. Né? É que nem o Caneca falou. O cerrado pega fogo? Como normalmente pega fogo? Sim, acontecem as queimadas normalmente. Né? Mas agora, a diferença é que as queimadas estão sendo propositais. Não é Exatamente. Não é um ciclo natural. Não é um ciclo natural. Né? Como tá... Gente, o Pantanal pegando fogo, cara. Pois cara. Aí vem um abençoado, que eu não vou nem dar nome aos bois, mas enfim. Mas fala pra mim que o Pantanal não pega fogo porque é úmido. Mano, eu acho que a expressão não vou dar nome aos bois nunca foi tão bem aplicada, né? Não é verdade? A gente sempre fala de uma forma natural, mas atualmente ela tá tão boa. É isso, cara. É isso. Quer dizer, o Pantanal não pega fogo porque é uma área úmida. A Amazônia não pega fogo porque é uma floresta úmida. Porra, velho. Presta atenção, cara. Pantanal tem período de seca. E aí o período de seca tá adiantado porque geralmente para de chover em outubro, novembro. Não chove desde julho. Sim. E aí você vê aquela porra toda pegando fogo, cara, e ninguém faz nada, velho. Se não são os brigadistas se matando pra fazer alguma coisa, os caras estão se matando. Sabe? Essa semana eu vi uma reportagem, são cinco brigadistas no meio do Pantanal pra tomar conta de uma área que é maior do que o Maracanã que tá pegando fogo. E os caras não têm apoio de ninguém. E o detalhe, né? É o nosso menor bioma. É o nosso menor bioma. É um bioma único no planeta. Chegando a ter uma associação com o bioma da Flórida. Só. Por causa ali dos pântanos, né, da região. Mas é um bioma único. Sim. E é triste, cara. Porque... Vamos imaginar... Ele é quase insustentável ele acabar se reestruturando sozinho. Porque para isso acontecer, a gente precisava assumir. Né? Então, isso não vai acontecer amanhã. Uma pena, mas tudo bem. Né? E outra coisa, já tem estudo, saiu um estudo ontem já. Que por causa dessa quantidade de perda de Amazônia, nós estamos começando a criar o nosso deserto. Opa! O processo de desertificação da Amazônia, ele sempre... Desculpa. Ele sempre foi real. Mas agora ele está muito mais próximo devido a essas queimadas que a gente teve. Né? Infelizmente, a Amazônia, também como uma floresta, uma das maiores florestas tropicais úmidas do planeta, ela tem relação com o todo. Como tudo eu falei. Para você ter uma noção, Lix, eu acho que você já sabe disso, mas para a galera entender, uma das coisas que mais favorecem o solo da Amazônia é o deserto do Saara, você sabia? Sim, sim. Então, olha que maluquice. Né? Tá do outro lado do Atlântico, gente. Exatamente. Tá do outro lado do Atlântico, por que eu quero falar disso? Exato. Por que eu quero falar disso? Se o planeta tem capacidade de trazer areia do fucking Saara pra porcaria no bom sentido, mas não, como força de expressão, da nossa floresta amazônica, o cara não consegue ter a manha de acreditar que nós vamos... que ela que traz chuva para a região sudeste, ou centro-oeste, ou sul. Que é no mesmo país, no mesmo território. Não precisa nem atravessar o oceano.
né? Né? Eu Então, não vou ó nem que entrar no maluquice. mérito da questão dos rios aéreos. Exato. Não vou entrar no mérito da questão. Mas é só para contextualizar. Então, o estudo que saiu, que está saindo ainda, e vai ter muita coisa para se colocar ainda nisso, é que a gente vai ter um novo Saara no futuro. Opa! E como que isso se relaciona conosco? Por quê? Aí eu vou entrar numa coisa que você adora, senhorita Lix. História. Por que que a África, mesmo com o Saara daquele tamanho, continua tendo coisas exuberantes, como o Serengeti, as florestas do Quênia, Moçambique, as florestas do Congo, tantos outros biomas lindos que a África tem? Por que, Lix? Porque ninguém tem interesse econômico para aquele povo. Ninguém se interessa pela África. Mas o Brasil já está colonizado. Aí vem aquela, será? Será? No sentido cultural, sim. No sentido cultural, ok. No sentido cultural, sim. Não tem. Porque Agora, se tivesse... quando você pensa em recurso natural... os diamantes, pelo amor de Deus, né? Opa! Com certeza. Mas, e realmente eles O Saara era uma floresta. Exatamente. Exatamente. Né? Sim. Exatamente. Então, mas se você pensar culturalmente, eles estão à margem da sociedade. A África toda. Sim. Talvez a maior riqueza lá seja a África do Sul, mas é porque talvez tenha a maior quantidade de brancos. Que coincidência, não é verdade? Opa. Então, a gente tem tantas tensões e guerras internas nesses países absurdas, que nunca deixaram de existir até hoje. Sim. E povos extremamente ancestrais que ainda moram e vivem com um modo totalmente tribal, próximo ao tribal. Né? Então, o contraste ali é muito grande ainda. Aquilo existia no Brasil. Aquilo existia. A África é o Brasil ontem. Sabe? E por que a gente tiver um Saara hoje, para nós é pior do que para a África? Porque a gente já está colonizado. A gente não tem o que recuperar. A gente já tem concreto, cara. Então, se a gente criar um Saara hoje na nossa floresta, tu pode ter certeza que a Cordilheira dos Andes não vai deixar chegar água aqui, cara. E não tem ar polar ártico que faça crescer coisa aqui de novo, não. Só depois de muitos anos, isso se as placas tectônicas deixarem. Porque a gente ainda está numa região da placa que tá numa área de afastamento, não tem terremoto, talvez não tenha separação geográfica, não vai ter especiação, né? Eu tô teorizando aqui, nada é garantido, mas e aí? O que vai ser do país nesse sentido? Né? E aí? Aí a gente vai importar até aquilo que a gente produzia? Porque nós... O Brasil é foda, nós vamos importar tudo, porra! Né? Nós é chique, bem, nós importa tudo. Sim. Né? Léo, então vamos começar a importar aquilo que a gente destruiu também, né? Seu microfone tá estourando um pouquinho. Perdão. Melhorou? Mas é isso. Melhorou, obrigada. É isso, sabe? A gente não tem noção, ou não quer ter, né? Eu falo que poucas pessoas, dentro do contexto todo, têm essa noção, que somos os ecochatos, por mais que eu não seja da área da biologia, gente. Eu, por obrigação, enquanto educadora, eu tenho que me preocupar com tudo isso, sim. Né? Porque eu falo que a educação... Eu sou da área de história, ok. Mas a educação não se resume só em contar a história, porque a história não existe sem a biologia, sem a geografia, sem a filosofia, sem a porra toda. E o pessoal esquece que antropologia também é história, né, Lix? Sim. Né? Então, assim, cara, Caneca, não tem como a gente não ficar nervoso. Desculpa, Caneca, eu me empolgo, mano. Desculpa mesmo. Não tem como a gente ficar nervoso. É o que a Raquel tá falando, né? A situação do Covid na África. Deixa eu falar sobre isso. Pode falar. Eu acompanhei um pouco, antes de eu perder minha sanidade mental, Kel. E aí eu não consegui mais pensar no externo, aí ficou difícil demais. Eu acompanhei bastante lá, por causa dos meus estudos de massoterapia, e teve muita atuação da própria China lá, inclusive com atuação de medicina oriental, né, com pontos de acupuntura, alguns exercícios como o Tai Chi Chuan, entraram em alguns dos postos de hospitais de base, para auxiliar
os pacientes com Covid-19. Então, assim, eu não imagino a infraestrutura dos caras porque realmente a informação é muito escassa. Mas do que eu tava sabendo é que tava rolando alguns apoios. Mas é Sim. que, mano, realmente não é muito difícil chegar a informação deles pra nós, cara. Muito Cara, mesmo. é assim, você vê notícia da Itália, você vê notícia da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, Uhum. que é pico daqui, é pico dali, da China, do Japão, só as grandes potências, tá ligado? Sim. No Brasil a gente ouve notícia, É. parte dela, porque a gente tá aqui, mas E quando é, você pega a grande mídia, não se fala de lá. É muito não. pouco, cara. Se a gente não pegar e for pesquisar mais a fundo, a gente não fica sabendo do que tá acontecendo. Fica nada. Fica Entendeu? nada. Porque é como a Raquel falou, parece que não existe, sabe? É um mundo à parte. E, Uhum. e, e a gente tá nesse limiar, né? Você pensa na Posso fazer Covid hoje no Brasil, deixa eu só terminar meu raciocínio, Léo. Fica à vontade, fica à vontade. Você pensa na Covid hoje no Brasil. Eu tenho muitos amigos que são enfermeiros, eu conheço médicos que estão na linha de frente e estão lá se lascando de trabalhar. Aí a galera fala assim: nossa, mas os números caíram. Caíram? Não caíram, não. É que não está sendo repassado para a mídia. Ou está sendo repassado, mas não está sendo repassado para a gente, porque os números não batem. Os caras não estão fazendo testagem. Sabe? Os caras não estão contando a galera que está morrendo. Então os números não caíram. Muito pelo contrário, eles estão crescendo. Fala, Léo. Uma coisa que é. Eu vou puxar depois o outro assunto, mas eu vou manter só linha de raciocínio. Uma coisa que é engraçada. Eu peguei, né, Lix? Eu não contei pra ninguém. E mesmo fazendo tudo certinho, fiquei muito chateado. Eu tô há 7 meses. Na verdade, tô desde dezembro em casa, mas eu tô, por causa. Todo mundo que trabalha na área sabe do que eu tô falando. A gente não tem trabalho. Sim. Então eu fiquei em casa literalmente. 7 meses de quarentena, mas até desde dezembro. São 7 meses que eu não abraço meus pais, que eu não vejo minha irmã, que eu saio uma vez por mês pra ir no mercado, só. E eu peguei. Eu fui o sorteado, né? E eu me impressionei com a UBS, cara. Quando a gente fez o teste e verificou que estava positivo. E eu tive só sintomas leves, graças a Deus, mas, nossa, não desejo pra ninguém, porque puta que pariu, só os sintomas leves já é um inferno. Fora a Sim. preocupação das sequelas depois, né? Que eu ainda tô averiguando algumas coisas, né? Sim. E, cara, o sistema de saúde, eu fiquei impressionado. Porque eles me ligaram, Lix, todos os dias pra monitorar meus sintomas. Você acredita? Todos os dias, cara. E eles registraram, e quando deu positivo, eles falaram: traz sua esposa, vamos fazer o teste nela também, porque a gente precisa registrar, precisa colocar que né, no raio de atuação do bairro, quantas pessoas estão sendo infectadas e tudo mais. Sim. E o que você falou de diminuição de casos, ela bate com duas questões. A primeira foi a que você colocou, e a primeira é com o ciclo do vírus, e a segunda é com o ciclo do vírus. A gente tem que lembrar uma coisa, que vírus não é ser vivo. Né? Muita gente acha que quando bateu lá 15 dias de ciclo viral, você curou. Não, você não está curado. Você só é um hospedeiro assintomático. Né? Temos que ter isso na cabeça. Porque ninguém cura da gripe. Ninguém se cura da herpes. Né? Para quem tem herpes bucal, sabe do que eu tô falando. É só você pegar um sol a mais aí, que você vai ter sua herpes. E você não precisa beijar ninguém ou tomar de latinha de estranho pra ter herpes. Porque você já tem herpes. Então, se seu sistema imunológico abaixa, o vírus, ele fala: agora eu vou. E aí estoura sua boca. Né? E Adorei ninguém essa. se cura. Olha o Ninguém se RPG, olha o cura. RPG fazendo a vez aí. Agora eu É. vou. É isso mesmo. Então, assim, ninguém se cura de vírus. Sim. E o vírus do Covid-19, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que ele ainda é uma incógnita para nós. O que se sabe até agora é que a gente tem imunidade contra ele depois de infectado de 3 meses só. Então, pô, Léo, você já pegou, já. Mas em janeiro, se eu der mole, eu posso pegar de novo. Sim. Então, assim, se eu tenho uma parcela enorme da população que pegou ao mesmo tempo, é óbvio que os números vão cair. Porque metade da população está imune por 3 meses. Sim. Você não vai ter uma elevação exponencial. É por isso que são chamadas de ondas.
A primeira onda foi essa porrada toda, Sim. né? Quando passar esse período de 3 meses, onde as pessoas podem se reinfectar, você vai ter uma surpresa de novo. E aí a gente vai ter outra crescente exponencial. E aí vai um pouquinho além, porque assim, deu essa baixada, né? Nos números. Vamos flexibilizar o mercado e abrir a porra toda porque a economia não pode parar. Cara, Sim. liberaram o litoral. Você viu que Santos, né? O litoral no geral, mas Explodiu, a Baixada né? Santista explodiu. Explodiu. Eu estava conversando com o Scooby a respeito disso, né? Em menos de 15 dias o número de casos foi lá na lua de novo. Uhum. Por quê? Porque a galera, tipo, a pandemia passou, acabou, que legal, vamos pra praia, vamos curtir, vamos tomar um sol, tomar uma brejinha, pra que usar máscara, né? Pra que usar álcool gel, que se foda tudo. Meu, o brasileiro não tá entendendo, cara, eu não sei, sabe? É muito complicado, porque assim, é o que o Caneca tá falando, né? A informação não chega pro grande público, Não, fica então, restrito e até- lá dentro com os governantes, né? eu queria até puxar uma coisa que o Caneca falou. O Caneca falou sobre a China, né? Sim, E, ô Caneca, apesar de tudo, a gente também não tá lá pra saber, né? A gente tá aqui criando teorias. dentro Tem dos gente que nossos cria. achismos, das nossas Dentro do pesquisas, nosso. A gente tá do enfim. outro lado do mundo, né? A gente tá do outro lado do mundo. E a gente não sabe o que tá acontecendo lá. A gente sabe o que você mesmo acabou de falar, o que chega pra gente, e aí você tira as suas próprias conclusões. Mas, ao mesmo tempo, não é à toa que todos os eletroeletrônicos que são produzidos lá estão muito mais caros. Ou você acha que as fábricas continuaram produzindo durante a pandemia? Lá? Né? Então, ó que loucura. Né? A gente tem que pensar nisso. Não é só, tipo, os caras estão ganhando. Não, os caras estão perdendo pra caralho. Eu ouvi de alguém falando assim, a China produziu o vírus e é uma guerra biológica. Eu falei, não faz sentido nenhum. Tem que ser muito burro pra você criar uma arma biológica e aplicar no seu próprio povo, velho. E pra depois espalhar no resto? Não tem sentido. Tá ligado? Tipo, deixa eu implantar aqui na minha cidade, aí depois espalha pro resto do mundo, foda-se. Mas aí eles já estão preparados, porque eles já sabem. Eles têm tudo, eles têm máscara, eles têm álcool gel, eles têm tudo, eles têm peixe, morcego. Não, mas não é assim, gente, a gente morrendo. E aí eu vou além disso. Independente de teorias, hipóteses, ideologias, tu vê teu vizinho morrendo, e aí tu tá mais preocupado com o outro lado do planeta do que com o teu vizinho, né, com o seu espaço de atuação, isso é um pouco curioso, eu diria. Porque você tem como chegar na informação. Eu vou puxar a orelha de vocês, senhores educadores. E eu vou puxar a orelha muito forte de vocês, senhores educadores. Vocês sabem onde achar a informação. Vocês sabem onde achar a informação. Vocês se gabam de ler livros para os seus alunos, das suas pós-graduações, das suas formações, dos seus diplomas. Por que estamos reclamando do que chega pra gente, se você não foi buscar? Tanta gente que você conhece que manja. Por que você não perguntou pra saber mais? E confiou no conteúdo da informação que te passaram? Por que você tá duvidando ainda? Porra! Tu é educadora ou não é, caralho? Puxa a orelha mesmo. Tá certo, mas é isso, cara. Meu, É isso. sabe? Gente, a gente tá num núcleo privilegiado. A gente tem informação aonde nós quisermos. Tu entra no Google, coloca lá PDF Covid-19. Você vai achar uma caralhada de coisa. Deixa eu falar com o Duque, deixa eu falar com o Kazan, deixa eu falar com o Léo, deixa eu falar com qualquer biólogo que você conheça. Se o cara não souber, ele procura pra você, porque ele sabe mais, velho. Sabe, às vezes ele tem um contato, um virologista, alguém pra te indicar. E a gente, enquanto educador, a gente conhece tanta gente da área. Estamos criando teoria da conspiração, Ix. É. Ô, gente, me ajuda. É isso, Me cara. ajuda, galera. Por favor. Enfim. Amo todos vocês. Só pra acabar aqui, tá? Mas, Léo, na boa, é verdade. Assim, você não tá falando bobagem, sabe?
Eu tiro por base, no meu caso, né? Eu estou vindo de uma pegada de vários conteúdos históricos e geográficos e biológicos e a porra toda. Se eu não for atrás de buscar realmente informação, né, e saber as fontes dessas informações e ficar só no achismo, eu vou falar groselha pra galera. A mesma Sim, coisa exatamente. a mesma coisa serve com relação à Covid. Eu Lix, não assisto televisão, cara. Eu peguei ranço de TV. Eu também não assisto. Mais escutar Eu não gosto. o governador do estado junto com o prefeito e o excrementíssimo presidente da república, perdão, o senhor que ocupa lá o Palácio do Planalto falando bosta, tá ligado? Então o que eu faço? Eu vou atrás de pesquisa, eu faço exatamente isso, eu jogo lá no Google, boto uns PDF da vida e vou atrás de artigo, vou atrás de pesquisa para poder entender o que está se passando. Saca? Sim, sim. Porque assim, gente, eu tenho pressão alta, tá? Passar. Então eu tô vermelho. Ô, Léo, e se eu te falar que já tem quase 2 horas? Não, imagino, pô. Deixa eu só. Deixa eu só falar. É isso, né? A gente, enquanto educador, a gente precisa, sabe, se preocupar em saber de onde a gente tira a informação, saca? E mesmo negócio de apontar o dedo. Mas foi o chinês! Mas, cara, olha pra sua casa primeiro, velho. E aí eu vou voltar no que eu falei no primeiro vídeo. Lembra que eu falei que a capacidade do ser humano é ir do ponto A pro ponto B, e aí do ponto B ter uma necessidade criada e querer ir pro ponto C? Isso também deveria acontecer com tudo que a gente recebe de informação. A gente teria que ter o costume de pegar a informação, olhar para ela e falar assim, da onde veio? Quem passou? Será que é isso mesmo? Deixa eu olhar. Será que tal pessoa... Poxa, tal pessoa sabe disso aqui, vou perguntar para ela. A gente é questionador para tudo, né? Sim. E a gente precisa exercitar o questionamento. O famoso por que o céu é azul, ele tem que ser aplicado também em todo o resto. Se eu entendi já que o céu é azul, safe, mas a gente não sabe o resto, né? E aí a Sprite falou sobre questão de interpretação. Eu nem acho que seja questão de interpretação. Porque quando você pega um material científico para ler, se você lê o resumo, você já sabe do que se trata. E o resumo ele está escrito em formato não científico, em formato popular, para as pessoas conseguirem entender do que se trata aquele trabalho, antes de ler a parte científica. Sim. Então você lê lá, trabalho feito, em tal lugar, concluindo-se que tal. Você já vê até a conclusão do trabalho, tá ligado? É o resumão, gente, pra quem não sabe o que tá falando. É o resumo que vem antes. É o resumo é o abstract lá do trabalho. É o abstract. É o padrãozinho ali. E, poxa, né? É a mesma coisa que você falar pra mim que. Sei lá. Fala não sei, de repente um autor de história. Falar, mas eu interpretei de tal forma. Mas para a história existem interpretações, eu diria. Sim. Pra biologia não, cara. Sim. Biologia não tem interpretação. É preto no branco. E tu é só mais um poeira estelar aqui, tá ligado? Você não tem que interpretar nada para as coisas acontecer. Você não tem que interpretar. É o que é. Sabe? É vírus. E aí eu entro mais ainda. Que te importa de onde veio o vírus? Que eu volto naquilo lá. Que te importa de onde veio a porra do vírus? Isso vai dar motivo pra você falar do cara que vende pastel? Olha eu já com xenofobia, achando que o chinês só vende pastel. Porque agora o japonês vai ficar puto comigo, porque é o japonês que é assim vai. Mas, desculpa, gente, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que tem a ver o cabra que mora no 17, que é oriental, com o cabra lá que mora na China, porque o vírus veio de lá, e aí você tá aqui, e o cabra mora há 15 anos, o filho dele entra na sua casa pra brincar com o seu, e aí o cara tá no elevador, você abre a porta e fecha porque o cara é oriental. Que diferença faz? Ou de onde veio o vírus? Já tá aqui, tio. Já cagou tudo. Exatamente. Tu tem que fazer o seu. Exatamente. Não dá pra você querer culpar alguém daquilo que você tem que fazer pra diminuir a sua responsabilidade sobre o todo. É tentar achar justificativa. É isso. Uma coisa que não precisa ter justificativa. Não precisa. Não importa se...
Você tem um problema instaurado, então o negócio é resolver o problema, não interessa como ele começou. Resolve. Resolve e acha meios para que ele não se prolifere, para que ele não se multiplique. É isso. Ah, entendi. É isso. Sprite, entendi agora, Flor. Agora entendi. Então foi interpretação minha sobre a fala dele. Entendi. Desculpa. Agora eu entendi. Mas a parte boa é que mesmo eu tendo entendendo errado, acrescentou no diálogo, né? Então, mas eu entendi. Fornecimento de bens materiais. Entendi a ideia. E é isso mesmo. É exatamente isso, Lix. Nesse momento, desculpa, viu, Caneca, também. Nesse momento, foi o que eu acho que o que a gente tem que menos procurar é, tipo, o onde, o porquê, né? Eu tenho que entender, cara, que aí eu entro lá no que a gente estava falando, que aí essa é a parte importante, que a gente tem que se incluir nesse processo biológico. Um vírus causando uma pandemia em uma espécie é um descontrole biológico ecológico surreal. Febre amarela tá aí para dizer isso também, ano passado. H1N1 tá aí para dizer isso também. Sim. Né? Nenhuma delas é coincidência. Né? Nenhuma delas é... Não! Desculpa, Caneca, agora eu fiquei até com vergonha. Mas, gente, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Eu faço isso na live também, que eu faço lá na Twitch. Quando a galera me esquera, no sentido de, tipo, me alimentar com ideias pra eu falar, não quer dizer que eu tô afrontando você que falou pra mim, não. Eu tô aproveitando o ensejo de você tá me alimentando com o que você tá me passando pra eu ir mais longe no meu diálogo. Pelo amor de Deus, não levem nada do que eu tô falando pro pessoal aqui, por favor. Tá bom? Eu amo todos vocês de verdade. É igual eu falo na minha live, eu falo por questão de construção de diálogo. Eu acho que tudo é válido pra gente construir isso. Se você não tivesse posto esse ponto aqui, talvez eu não estivesse falando esse assunto. E às vezes alguém precisa ouvir isso aqui, alguém, de repente, é um ponto da hora de a gente conversar. Caneca, por favor, não foi diretamente pra você não, viu, Lipe? Desculpa, não era isso que eu quis dizer. Sim, tá tudo certo. Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem que se entender dentro do processo. Se houve um descontrole ecológico em um ponto X, beleza, a gente não tem como voltar para o ponto X. Já foi. Sim. Sabe? O que eu tenho que fazer agora é me incluir nesse processo para eu tentar, de novo, olha lá a biologia, ó, diminuir o impacto pro mínimo do mínimo do mínimo e depois eu pensar no próximo passo para não acontecer de novo. Exato. Seria essa a linha lógica. Sim. Seria essa a linha lógica. Mas não é isso que acontece, inferno. Não é isso que acontece. Você sabia, Lix, que há 5 anos atrás já tinham estudos, depois se vocês quiserem até disponibilizo o PDF para vocês, de um pesquisador virologista que isolou o SARS-CoV-2 e avisou que ia dar merda? Você sabia disso? Não. Você não sabia disso? 5 anos, Lix! 5 anos atrás, velho! Ninguém nem, ó, cagou. Você acredita, velho? Caraca. Bota fé? Isso me lembra aqueles filmes de tragédia que acontece, aqueles filmes trágicos americanos, né? O cara tá lá avisando, ó, vai explodir, ó, o vulcão vai estourar, ó, vai ter terremoto. E ninguém tá nem aí pro cara. Quando estoura a porra toda aí, todo mundo... Porra, entendeu? Porra, você vê que você... O paciente zero não importa. Pô, Caneca, se eu falar alguma coisa sobre isso, eu vou estar falando groselha pra você, cara. Eu não tenho tanto conhecimento. Beijos, Carolzinha. Beijo, obrigado por vir. Eu não tenho tanto conhecimento de medicina ou de genética, por exemplo, ou até de vírus mesmo, assim, de uma forma muito profunda, para eu te passar algo que substancial, vamos dizer assim, né? Eu não sei se nesse período, eu tô criando uma hipótese aqui, tá? Depois disso do que eu falei, eu não sei se nesse período agora ele é de grande valia, né? Porque já foi. A gente vê muito esses lances de paciente zero em filme de zumbi, né, e tal, e esses filmes mais de ficção científica. Então a gente fixa muito sobre a questão do paciente zero, né? Mas eu de verdade, eu não quero tecer muito comentário sobre isso, porque eu posso falar uma bobagem. Mas
eu diria que depois que já se espalhou, você tem que pensar no paciente todos, tá ligado? Eu não sei o quanto E mesmo porque agora também o vírus já sofreu mutação. Não é mais o mesmo vírus que afetou o primeiro, o paciente zero. Provavelmente. Ele já sofreu mutação. A gente tá em estudo isso ainda, né? Existe a hipótese aí, não tem confirmação ainda, mas os cientistas estão dizendo que existem pelo menos 3 tipos já na população espalhada. É a hipótese, vou reforçar aqui, tá? Sim. Não saiu nada confirmado ainda, mas ele não tem... Tá sendo pesquisado e eles acham que eles não têm uma mutabilidade muito alta, né? É mais a questão... O problema maior do SARS-CoV-2 é realmente o contágio, extremamente acelerado. E só para comparar, né? Com a H1N1. A H1N1 ela é extremamente mais letal que a SARS-CoV-2, só que ela não tem metade do contágio que a SARS-CoV tem. Então, esse é o problema. Né? Se a H1N1 tivesse a mesma coisa, né, a mesma forma de contágio acelerado igual ao SARS-CoV-2, tinha dado uma merda federal na época do H1N1. O que não aconteceu. E eu acho que o que também atrapalhou muito, Lix, as nossas diretrizes de saúde pública, foi que a OMS falhou com a H1N1. Sim. E aí as pessoas descredibilizaram ela um pouco. Porque na H1N1, a OMS, ela digamos que ela quis prevenir e acelerou alguns processos. E como ela não teve tanto pepino como está acontecendo agora, muita gente descredibilizou a atuação da OMS nesse momento de pandemia. Tipo, vai ser igual a outros, os caras estão lá exagerando, sabe assim? Sim. E não é o que aconteceu. Então... é um detalhe. São alguns detalhes que a gente começa a entender o porquê que a gente está no pé que a gente está, né? E como eu falei, a gente todos somos guiados por estímulos externos, né? E aí como você lida com esse estímulo externo, é que te dá a opção de agir do jeito que você age. Exato. Então, essa é a maior qualidade e maior defeito do ser humano. Opção. Cara, eu só tenho a te agradecer, Léo. Putz, grila, mano. Não tem nem palavras, assim. É exatamente tudo isso que você disse e mais um pouco, né? Mas a gente, infelizmente, tem que acabar. Não, vamos até as 8, pô. Você tá maluco? Quem quer mais uma hora aí? Manda no chat. Eu tenho uma criança aqui que tá com a cara assim já. Acabou, mãe? Bota ela aí pra falar com nós também, pô. Você tá ficando doido. Nós fazemos recreação, Lix. Eu parei com recreação. Eu trabalho só com conteúdo mesmo. Com educacional. Só com educacional. Mas isso não significa que a gente não possa marcar uma outra. Nada impede, cara. Né? Se você vê que a galera gostou, caneca, desculpa, aqueles, né? Quiser brincar aí mais, mano, eu tô sempre aí e eu acho que debates são extremamente construtivos, né? E, gente, deixa eu até, já que a gente tá finalizando, eu quero dizer que tudo isso que foi falado aqui, ele também, eu me enquadro em tudo isso, tá? Eu não estou, né? Eu não tô falando de uma maneira diferente para vocês. Eu sou tão falho quanto todos aqueles que eu cito, né? Eu não cito nomes, mas eu cito nós. Então, eu não tô aqui para apontar. Na verdade, eu tô aqui para viver isso junto. Então, todas as frustrações que eu tenho com a minha área de atuação, talvez ainda sejam muito maiores do que muitos de tudo isso que eu vejo. Né? Eu falei ontem para a Alix que eu sinto um vazio enorme, porque eu não consigo nem ter mais otimismo sobre tudo isso que a gente está vendo. E eu não estou falando de cenário político, estou falando de cenário ambiental. Político também, mas tudo bem. Vamos deixar a política para lá um pouquinho, né? Mas não dá pra gente, enfim. Tudo esse Léo que vocês estão enxergando. Bom, quem me conhece sabe tudo. A maioria que me conhece, me vê também. Se você não me conhece,
Vem prestigiar no meu canal da twitch.tv/dd42. Esse é o meu trabalho atualmente. Eu converso muito lá. Jogo videogame enquanto estou conversando. A gente faz todas as sextas-feiras uma sessão de relaxamento e automassagem. Tem jogos de RPG de mesa para quem não, para quem de repente gosta de board game, né? Então, parece lá para bater um papo, conhecer melhor. Mas quem me conhece sabe que eu sou assim também com os alunos. E lembrando, em nenhum momento eu falei diretamente com alguém ou não levem pro lado pessoal. Eu tô aqui só para expor um pouco do que eu acho e da minha indignação por tudo aquilo que eu amo, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, matei a saudade de muita gente, inclusive de você, Lix, e agradeço muito. Isso é muito significativo para mim, vocês não sabem o quanto, e de estarem aqui, de fazerem questão de ouvir conversar e de ouvirem também, de criarem questionamentos. Então, Lix, eu que agradeço muito a todos vocês que criaram o projeto por um bem maior e todos vocês que estão participando com a gente. Um beijo no coração de todos. Nossa, meu, gratidão. Faz isso não que hoje eu tô foda, velho. É uma gratidão infinita, sabe, Léo? De verdade, assim, você é uma pessoa que, além de ser meu parceiro de trabalho, é amigo, a gente tem uma relação de amizade muito próxima, uma das pessoas muito, muito queridas que moram aqui dentro da minha, né, do meu músculo cardíaco. E sou imensamente grata ao universo por ter me dado a oportunidade de trombar com você dentro daquele bendito daquele barco, né, dentro do Tietê, né, e de lá pra cá gente, eu conheci o Léo no Navega São Paulo. E ter a oportunidade de construir essa amizade, né, pautada exatamente em cima disso, verdades. Né, eu acho que a nossa relação ela é pautada em cima de verdades e muito amor, né? Sim. Então, gratidão, 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 imensa gratidão ao universo e a você por estar aqui com a gente. Gratidão a todo mundo que acompanhou aí, esses dois loucos batendo papo. Que a gente fala besteira, mas a gente fala coisa séria, né, gente? Vocês sabem, quem nos conhecem sabe disso. E hoje foi um dia que eu falei muita besteira. Adorei. Mas é isso aí, Zé. A gente fala pouco, mas fala merda, né, Lix? Opa, sempre. Vai pra monha e vai curar, ó. Gratidão. Ô, careca, dá um beijo nele por mim, cara. Mas de máscara, tá? De máscara. De máscara. Gratidão a todo mundo que está nos assistindo, que nos assistiu e que virão assistir depois. Lembrando que a gente mantém aí os nossos módulos de aula. Semana que vem a gente vai ter aula, tá? Aliás, Léo, eu vou convidar você para assistir com a gente aí, se você tiver um tempinho. Se você não tiver nos seus streams. Né? E eu preciso acessar também porque eu quero aprender a jogar RPG de mesa. Dale! Imagina eu bruxona. Imagina eu bruxona. Enfim, gratidão a todo mundo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo. Beijo, tchau e... Tchau, gente! Gratidão, povo. Tchau, tchau.